Numa escola onde o brilho do talento era medido pelas roupas de marca e pelos instrumentos reluzentes, um garoto humilde carregava o que parecia ser apenas uma guitarra velha. Ridicularizado, ignorado, descartado antes mesmo de mostrar quem era, Jordan sabia que naquele ambiente ele era invisível. Mas às vezes é justamente o que é desprezado que guarda a força mais impressionante. E naquele festival, o som da resistência faria todos se calarem e ouvirem como nunca antes. O corredor principal da Jefferson High cheirava a desinfetante e sonhos partidos. Jordan caminhava com passos apressados, tentando se tornar o menor possível diante dos olhares que sempre pareciam pesá-lo. Nas costas, pendurada por uma correia gasta, balançava sua velha guitarra, o único bem que realmente lhe importava. Era o primeiro ensaio para o Festival de Talentos, o evento mais aguardado do ano na escola. Para a maioria dos alunos, era apenas uma chance de se exibir. Para Jordan, era a única possibilidade de mostrar que ele existia. O ginásio estava um caos organizado. Cadeiras empilhadas nas laterais, cabos atravessando o chão, instrumentos sendo afinados. No centro de tudo, com um olhar crítico que parecia atravessar as pessoas, estava Mr. Bradford, o professor de música. Impecavelmente vestido, com seu terno azul marinho e sapatos tão brilhantes quanto seu ego, Bradford andava de um lado para o outro como um diretor de cinema à beira de um colapso. Jordan ajeitou a alça da guitarra no ombro e caminhou até o grupo que aguardava o início do ensaio. Vários estudantes já estavam reunidos. Violões caros, teclados novíssimos, baterias digitais. Tudo reluzente, tudo novo, tudo que ele não tinha. Quando Mr. Bradford notou a presença de Jordan, estreitou os olhos como se estivesse olhando uma mancha no chão. "E você?" perguntou com uma entonação fria. "Jordan Carter, senhor. Vim para o ensaio", respondeu, tentando soar confiante. Bradford olhou para a guitarra velha, o verniz descascado, a madeira desgastada pelo tempo. Um sorriso torto nasceu em seus lábios. "Veio ensaiar? Ou veio doar essa relíquia para o museu?" disse, arrancando risos contidos dos alunos ao redor. Jordan sentiu o rosto queimar, mas manteve a cabeça erguida. Não ia dar o prazer de vê-los vencê-lo tão cedo. "Vim tocar, senhor." Bradford soltou um suspiro teatral. "Muito bem. Tome seu lugar, ali no canto. Vamos ver o que consegue fazer." Jordan caminhou até o local indicado, afastado do centro, quase fora do palco improvisado. Enquanto ajustava a guitarra, ouviu cochichos às suas costas. "Olha o estado dessa coisa. Deve nem saber afinar. Tá achando que é um show de caridade?" Ele fechou os olhos por um segundo, inspirando fundo. Não era a primeira vez que enfrentava aquilo, mas ainda assim doía. O ensaio começou. Mr. Bradford passou as partituras, distribuindo-as entre os alunos. Quando Jordan estendeu a mão para pegar a sua, o professor simplesmente o ignorou e passou para o próximo. Ele ficou ali, parado, com a mão no ar por um instante constrangedor. Sentou-se de novo, improvisando com o que ouvia. Jordan tinha talento para isso. Aprender de ouvido era algo que havia desenvolvido desde pequeno, ouvindo os antigos discos de vinil do avô nas tardes quentes de verão. Enquanto todos tocavam de forma engessada, seguindo rigidamente a partitura, Jordan deixava seus dedos explorarem as cordas, sentindo a música em vez de lê-la. Mas para Mr. Bradford, talento sem pedigree não tinha valor. "Senhor Carter", chamou ele durante uma pausa, "não estamos aqui para improvisações de rua. Música é disciplina. Técnica, não. Expressões descontroladas." Jordan abaixou a cabeça, contendo a raiva. Do outro lado do ginásio, Caleb, um aluno discreto que tocava teclado, observava tudo em silêncio, franzindo o senho. O ensaio continuou, mas a sensação de exclusão era sufocante.
Quando terminou, Bradford reuniu todos para uma breve fala. Lembrem-se, o festival representa o nome da escola. Queremos talento, mas queremos também imagem, profissionalismo. Alguns aqui, e lançou um olhar direto a Jordan, precisam entender que esforço não é suficiente sem qualidade. Jordan apertou as mãos, até os nós dos dedos ficarem brancos. Naquele momento, ele percebeu que, para Mr. Bradford, sua presença nunca seria suficiente. A aparência da guitarra, sua roupa simples, sua pele, tudo parecia ser usado como motivo para desacreditá-lo. Mas Jordan também entendeu outra coisa. Se quisesse mudar aquela história, teria que encontrar outro caminho. Um caminho que não passava pela aprovação daquele homem. Saiu do ginásio sem dizer uma palavra, sentindo o peso da humilhação nas costas, mas com uma chama começando a arder dentro dele. Uma pequena chama que, muito em breve, se transformaria em um incêndio que ninguém conseguiria apagar. E ele não estava tão sozinho quanto imaginava. O céu já começava a escurecer quando Jordan chegou em casa naquele dia. Atravessou o pequeno jardim descuidado e empurrou a porta de madeira rangente com o ombro, tentando não fazer barulho. Mas ele sabia que seria impossível esconder seu estado de espírito. Sentada na velha poltrona da sala, com os óculos de leitura apoiados na ponta do nariz, Dona Ruth não precisou levantar a cabeça para perceber. Ela sentiu, como sempre sentia. "Como foi o ensaio, menino?" perguntou com a voz rouca de quem já carregou muito mais do que deveria ao longo da vida. Jordan tentou forçar um sorriso, mas o cansaço e a frustração pesavam nos seus ombros como um manto molhado. "Foi tudo bem", respondeu, largando a mochila no canto e encostando a guitarra contra a parede. Dona Ruth suspirou profundamente e fechou o livro que lia. Ela conhecia bem aquele tom. Era o som de um coração ferido tentando não desabar. "Vem cá", chamou. Jordan se aproximou, arrastando os pés. Sentou-se no tapete puído em frente à avó e baixou a cabeça, envergonhado. Ela passou a mão devagar pelo cabelo do neto, como fazia quando ele era pequeno. "Você sabe que pode me contar a verdade, não sabe?" Jordan respirou fundo. Então, como se algo dentro dele finalmente cedesse, contou tudo. As risadas, o desprezo de Mr. Bradford, a vergonha que sentiu segurando sua velha guitarra diante de todos aqueles instrumentos brilhantes e caros. "Eles olham para mim, vó, e já acham que eu não sou ninguém", desabafou, "como se eu nem tivesse o direito de tentar." Dona Ruth ouviu em silêncio, sem interromper. Quando Jordan terminou, ela segurou seu rosto entre as mãos e o obrigou a olhar em seus olhos. "Meu menino", disse com a voz firme, "eles olham e veem o que querem ver. Mas o que você é de verdade, isso ninguém pode apagar." Ela se levantou com dificuldade e caminhou até o canto da sala, onde sobre uma pequena mesa de madeira repousava um porta-retratos antigo. Pegou a moldura e voltou para junto de Jordan. Era uma foto desbotada. Um homem negro, de sorriso largo, segurando a mesma guitarra velha que agora pertencia a Jordan. "Esse foi seu avô", disse ela, com um sorriso triste. "Ele tocava nos bares da cidade, quando nem todos os lugares aceitavam músicos como ele. Às vezes tocava para 5 pessoas, às vezes para nenhuma. Mas ele nunca parou, nunca deixou ninguém dizer que ele não podia." Jordan passou os dedos pela superfície fria da moldura, sentindo a presença do avô como uma força invisível. "Essa guitarra já viu mais batalhas do que qualquer um daqueles instrumentos novos lá da escola", continuou Dona Ruth. "E cada marca nela é uma história de luta, de resistência, de esperança." Ela se ajoelhou, apesar das dores, e pegou a mão de Jordan. "Você carrega essa história com você, Jordan. Cada vez que toca essas cordas, você honra a memória do seu avô. Você honra nossa família. Você honra a si mesmo." As lágrimas vieram, antes que Jordan pudesse impedir. "Mas é difícil, vó. Eu sei que é."
disse ela, puxando-o para um abraço apertado. Mas você é mais forte do que imagina. E a força mais bonita é aquela que não precisa de aplausos para existir. Depois do jantar, Jordan subiu para o pequeno quarto que dividia com 2 primos. Enquanto os outros dormiam, ele pegou sua guitarra e se sentou na beira da cama. As cordas estavam velhas, desafinadas. O braço rangia, mas quando Jordan fechou os olhos e deslizou os dedos pelas notas, a magia acontecia. Ele tocava sem pensar, tocava sua dor, sua esperança, sua história. Naquela noite, prometeu a si mesmo: eu não vou desistir. Eu vou mostrar a eles quem eu sou, nem que seja a última coisa que eu faça. E naquele pequeno quarto, sob a luz fraca de um abajur quebrado, Jordan começou a preparar a música que mudaria sua vida. Uma música que ninguém poderia ignorar. Uma música que nascia das raízes mais profundas da sua alma. O sol da manhã seguinte parecia mais frio. Jordan atravessou o portão da escola como quem carregava um peso invisível nas costas. As vozes nos corredores soavam mais altas que o normal. Risadas ecoando, conversas sobre o Festival de Talentos, apostas sobre quem seria o grande destaque do evento. Ninguém mencionava seu nome. E talvez por isso Jordan mantivesse os olhos fixos no chão, evitando qualquer olhar, qualquer nova humilhação. Foi então que uma voz tímida, quase hesitante, quebrou seu isolamento. Jordan, espera aí! Ele virou-se devagar. Era Caleb, alto, desengonçado, com cabelos cacheados caindo sobre os olhos e uma expressão nervosa no rosto. Caleb não era do tipo popular. Na verdade, Jordan lembrava de tê-lo visto algumas vezes nos ensaios, sempre quieto, tocando teclado em um canto, sem chamar atenção. Posso falar contigo? Insistiu Caleb, olhando em volta como se tivesse medo de ser visto. Jordan assentiu, intrigado. Caleb se aproximou e abaixou o tom de voz. Eu vi você tocando ontem. Quer dizer, eu ouvi. Corrigiu-se rapidamente. Você é bom. De verdade. Jordan arqueou uma sobrancelha desconfiado. Ah, valeu. Mas parece que o Mr. Bradford não acha. Caleb deu um meio sorriso. Bradford só enxerga brilho de vitrine. Instrumento caro, roupa bonita, essas coisas. Falou com um leve desprezo. Mas eu e uns amigos, a gente vai fazer uma apresentação diferente no festival. Jordan estreitou os olhos, curioso. Diferente como? Caleb se aproximou ainda mais, falando quase num sussurro. Depois das apresentações principais, quando todo mundo acha que acabou, a gente vai subir no palco. Sem permissão, sem aprovação, só música de verdade. Jordan sentiu o coração acelerar. E vocês querem que eu... Queremos que você seja o guitarrista principal, interrompeu Caleb com uma convicção inesperada. Jordan ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Mas, e se der errado? E se eles expulsarem a gente? Caleb deu de ombros, sorrindo de lado. Aí, pelo menos, a gente cai em pé, fazendo algo em que acredita, melhor do que passar a vida esperando. Alguém dar permissão para a gente ser quem é. Jordan olhou para a guitarra velha, pendurada em suas costas. Olhou para Caleb e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo parecido com esperança. Não era uma chance oficial. Não era uma vaga nos ensaios principais, mas era uma oportunidade. E oportunidades, ele sabia, não podiam ser desperdiçadas. Onde e quando? Perguntou, tentando esconder o sorriso que ameaçava brotar. Caleb sorriu de volta, conspirador. Hoje, depois da aula, no galpão velho atrás do ginásio, só nós e a música. Jordan assentiu. Enquanto Caleb se afastava, misturando-se novamente ao mar de alunos, Jordan ficou parado por um momento, encarando o horizonte além das janelas da escola. Ele sabia que não seria fácil. Sabia que estava colocando muita coisa em risco, mas no fundo também sabia que era isso ou viver o resto da vida se perguntando: e se?
E Jordan Carter não era mais o tipo de garoto que se contentava em apenas existir. Ele queria ser ouvido e estava disposto a lutar por isso. Naquela tarde, enquanto o sino da última aula ecoava pelos corredores da Jefferson High, Jordan caminhou em direção ao galpão abandonado, levando consigo não apenas sua velha guitarra, mas também toda a esperança, toda a dor e toda a coragem que havia acumulado ao longo da vida. Sem saber ainda, ele estava a poucos passos de começar a escrever o capítulo mais importante de sua história. O galpão ficava atrás do ginásio principal da Jefferson High, afastado dos olhares de quem passava. Era um prédio velho, esquecido pelo tempo, paredes descascadas, janelas cobertas de tábuas e o teto ameaçando ceder a cada rajada de vento mais forte. Jordan parou diante da porta enferrujada, hesitou por um instante e, então, empurrou-a com força. O rangido alto ecoou pelo vazio, mas não havia ninguém para reclamar. Lá dentro, a pouca luz que entrava pelas frestas criava feixes dourados no ar empoeirado. E no centro daquele cenário de abandono estavam eles: Caleb, Sofia, Noah e Dante. 4 rostos diferentes, mas unidos pela mesma expressão de expectativa. Sofia, uma garota de pele morena e cabelo crespo preso num coque bagunçado, segurava um microfone desgastado. Noah, magro e introspectivo, ajustava o baixo com cuidado. Dante, mais robusto, dava pequenas batidas na bateria improvisada, feita de peças emprestadas e recuperadas do depósito da escola. Caleb foi o primeiro a falar. "Bem-vindo ao nosso mundo, Jordan." Jordan sorriu timidamente e se aproximou, tirando a guitarra das costas. "É aqui que a mágica acontece?" Brincou, olhando ao redor. "É aqui que a mágica nasce." Corrigiu Sofia, piscando para ele. Não havia holofotes, nem equipamentos de última geração. Não havia aplausos garantidos, mas havia algo ali que Jordan não sentia desde que segurou sua primeira guitarra. Liberdade. Começaram devagar, como se estivessem se conhecendo pela música. Sofia puxou uma melodia simples no microfone, uma letra improvisada sobre resistência e sonhos. Noah entrou no ritmo com seu baixo, criando uma base sólida e vibrante. Dante, mesmo com uma bateria capenga, encontrou um groove contagiante. Jordan fechou os olhos e deixou seus dedos deslizarem pelas cordas gastas da velha guitarra. E então, a mágica aconteceu. Era como se todos os sentimentos que carregava, a vergonha, a raiva, a esperança, se transformassem em som. Notas cruas, intensas, cheias de vida. A guitarra falava mais do que palavras jamais poderiam. Caleb parou de tocar por um segundo, apenas para olhar incrédulo para Jordan. "Cara, de onde saiu isso tudo?" Jordan deu de ombros, tímido. "Eu só toco o que sinto." Sofia sorriu emocionada. "Então a gente acabou de encontrar o coração da nossa apresentação." Nas horas seguintes, trabalharam na criação de uma música única, uma mistura de soul, rock e blues, com uma batida forte e uma melodia que grudava na cabeça. Cada um trouxe algo para a canção, mas era a guitarra de Jordan que dava alma àquilo tudo. Enquanto tocava, ele se sentia livre, como se, pela primeira vez, não precisasse pedir desculpas por ser quem era. Não precisava fingir, não precisava se esconder. Ali, naquele galpão esquecido, entre tábuas soltas e poeira, Jordan Carter encontrou algo que Mr. Bradford jamais entenderia: a verdadeira música. No final do ensaio, todos estavam suados, rindo e cheios de uma energia vibrante. Caleb olhou para Jordan com seriedade. "Quando a gente subir naquele palco, ninguém vai conseguir nos ignorar, nem mesmo Bradford." Jordan sorriu. Pela primeira vez, acreditava naquelas palavras. Enquanto caminhava para casa naquela noite, a guitarra balançando nas costas e o coração batendo no ritmo da música que tinham criado, Jordan percebeu algo importante. Talvez ele não tivesse o melhor instrumento. Talvez ele não tivesse o apoio dos professores. Mas agora,
Ele tinha algo muito mais valioso. Ele tinha uma voz. E estava prestes a usá-la como nunca antes. O dia seguinte amanheceu pesado. O céu, antes limpo e azul, estava agora encoberto por nuvens cinzentas, como se refletisse o que Jordan sentia no peito. A notícia sobre uma possível apresentação clandestina no festival havia começado a circular nos corredores da Jefferson High. Sussurros nervosos, olhares desconfiados e pequenos grupos murmurando nas esquinas da escola. Jordan percebia que, mesmo sem eles terem subido ao palco ainda, já começavam a incomodar. Durante o intervalo, enquanto guardava seu lanche na mochila, uma sombra se projetou sobre ele. Era Mr. Bradford. O professor de música o encarava com um sorriso frio, quase paternal, mas que para Jordan parecia um aviso mascarado. "Podemos conversar, Sr. Carter?", disse ele num tom que não soava como um pedido. Jordan assentiu, com o estômago se revirando. Bradford conduziu-o até uma sala vazia, fechou a porta com calma e apoiou-se na mesa cruzando os braços. Por alguns segundos, ficou apenas olhando para Jordan como se medisse cada fibra do garoto. "Ouvi rumores", começou lentamente. "Rumores sobre uma apresentação não autorizada." Jordan manteve o olhar firme, mas as mãos tremiam discretamente. "Sabe", continuou, Bradford ajeitando o relógio no pulso, "o Festival de Talentos é uma tradição de excelência, de ordem. Não é um palco para improvisações de fundo de quintal." Jordan permaneceu em silêncio. Bradford sorriu de lado, percebendo a resistência. "Eu entendo, Jordan. Você tem sonhos. Todos têm. Mas sonhos precisam de limites, disciplina e, acima de tudo, permissão." Deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. "Se alguém tentar desrespeitar as regras desse evento, pode acabar prejudicando não apenas sua reputação, mas também suas oportunidades futuras." Jordan sentiu o golpe invisível. Era uma ameaça, elegante, disfarçada de conselho. "Eu ouvi você tocar", acrescentou Bradford, fingindo um tom gentil. "E, honestamente, você é esforçado. Mas às vezes, esforço não é o bastante. Às vezes, reconhecer nossos limites é o sinal de maturidade que nos leva longe." As palavras eram polidas, mas o veneno era claro. "Saiba seu lugar. Não sonhe alto demais." Jordan fechou os punhos, mas manteve a voz calma. "Obrigado pelo conselho, senhor. Vou pensar a respeito." Bradford sorriu satisfeito, como se tivesse vencido. "Ótimo. Eu sabia que você era inteligente." Com um aceno condescendente, o professor saiu da sala, deixando Jordan sozinho. Por alguns minutos, o garoto permaneceu imóvel, sentindo o coração bater forte no peito. Ele sabia o que estava em jogo. Sabia que Bradford era respeitado, influente, capaz de fechar portas com uma simples palavra. Mas também sabia de outra coisa. Se abaixasse a cabeça agora, se desistisse antes mesmo de tentar, estaria traindo tudo o que havia dentro dele e, principalmente, estaria traindo a promessa que fizera à sua avó e a si mesmo. Naquela tarde, Jordan reuniu o grupo no galpão. Contou tudo o que havia acontecido. Caleb ficou vermelho de raiva. "Ele não pode fazer isso!" exclamou. "Não pode nos ameaçar só porque tem medo da gente." Sofia cruzou os braços, pensativa. "Claro que pode, e vai tentar. Mas a pergunta é, a gente vai deixar?" Noah, que sempre era o mais quieto, falou pela primeira vez. "Se a gente desistir agora, eles vencem." Houve um silêncio pesado. Jordan olhou para seus companheiros e, naquele momento, decidiu. "E a gente vai tocar, com medo ou sem medo, e vamos fazer valer a pena." Todos assentiram. Aquela noite o ensaio foi diferente. Mais intenso, mais urgente. Cada batida da bateria de Dante era como um soco no peito. Cada nota do baixo de Noah era um passo de resistência. A voz de Sofia rasgava o ar como uma lâmina de coragem. E a guitarra de Jordan, aquela velha guitarra maltratada pelo tempo, desprezada por tantos,
tocava como se carregasse todas as dores e sonhos do mundo. Eles estavam prontos. O festival se aproximava, e o som da rebeldia estava mais forte do que nunca. As horas seguintes pareceram mais longas do que qualquer aula chata que Jordan já tivera na vida. Cada minuto arrastava-se como se o universo estivesse prendendo a respiração, esperando para ver o que aconteceria. Faltavam apenas 2 dias para o Festival de Talentos, e Jordan sabia que seria agora ou nunca. Depois da escola, ele correu direto para o galpão. Encontrou Caleb, Sofia, Noah e Dante já afinando os instrumentos. O ambiente estava diferente naquele dia, mais tenso, mais focado. Todos sabiam que o que estavam prestes a fazer não era apenas uma apresentação, era um desafio. Um desafio. Às regras, ao preconceito, a ideia de que só quem se encaixava em certos padrões merecia ser ouvido. Caleb foi o primeiro a falar. Hoje é o último ensaio. Se errarmos agora, erramos no palco. Sofia respirou fundo e ajeitou o microfone. Vamos dar tudo o que temos. Jordan tirou a guitarra da capa, passou a mão pelas cordas gastas, sentindo a energia subir por seus braços. Fechou os olhos por um segundo, lembrando das palavras da avó. Toque o que vem do coração, Jordan. Deixe eles ouvirem quem você é de verdade. Quando abriu os olhos, estava pronto. Começaram a tocar. O som era diferente de qualquer coisa que já tinham feito. Não havia medo, não havia hesitação. Cada um deles colocava sua alma na música e juntos criaram algo que era maior do que eles individualmente. A batida de Dante era firme e pulsante. O baixo de Noah segurava o chão como raízes profundas. A voz de Sofia cortava o ar, cheia de emoção e raiva contida. E Jordan fazia a guitarra falar. Notas vibravam no espaço apertado do galpão, ecoando nas paredes velhas e quebradas. A música parecia viva, como se tivesse uma vontade imprópria, como se estivesse exigindo ser ouvida. No final do ensaio, houve um silêncio. Todos se entreolharam, sem palavras. Sabiam. Estavam prontos. A gente vai arrebentar, disse Caleb, com um sorriso nervoso. Não importa o que aconteça, completou Sofia. Jordan apertou as cordas da guitarra, sentindo o peso da responsabilidade e da liberdade. Naquela noite, voltando para casa sob o céu estrelado, Jordan pensava em tudo o que tinha vivido até ali. Cada humilhação, cada risada abafada, cada não que ouviu. Tudo isso o trouxe até aquele momento. Dona Ruth estava esperando na varanda quando ele chegou. Ela sorriu ao vê-lo e abriu os braços. Jordan correu até ela e, sem dizer nada, a abraçou forte. Ela não perguntou como foi o ensaio. Ela sabia. No dia seguinte, Jordan decidiu faltar às aulas. Não queria gastar energia com provas e trabalhos. Precisava se concentrar. Ficou no quarto o dia inteiro, com a guitarra no colo, deixando seus dedos deslizarem pelas cordas, criando pequenos riffs, testando melodias, se conectando profundamente com seu instrumento. Era como se estivesse se preparando não apenas para tocar, mas para lutar. À noite, foi até a cozinha, onde Dona Ruth preparava chá de camomila. Sentou-se à mesa, calado. Ela colocou uma xícara na frente dele e, com aquele olhar que parecia enxergar a alma, disse: Lembre-se, você não precisa provar nada para eles. Você só precisa provar para si mesmo que é capaz. Jordan sorriu. Obrigado, vó. Por tudo. Eu não fiz nada, meu menino. Você é quem vai fazer história. E Jordan acreditou. Naquela noite, dormiu com a guitarra encostada na cama, como uma extensão de seu próprio corpo. Quando fechou os olhos, sonhou em palcos iluminados, com aplausos sinceros, com músicas que faziam o mundo parar para ouvir, e acordou no dia seguinte pronto para transformar esse sonho em realidade. O festival da Jefferson High estava a poucas horas de acontecer, e Jordan Carter estava preparado para deixar sua marca.
O ginásio da Jefferson High parecia outro lugar naquela tarde. As arquibancadas, geralmente vazias e sem vida, agora estavam lotadas de alunos, pais, professores e até visitantes da comunidade local. Bandeiras coloridas enfeitavam o teto e uma grande faixa escrita Festival de Talentos Jefferson High balançava com a brisa que entrava pelas janelas abertas. Jordan, parado ao lado do palco, segurava firme sua guitarra velha. O peso dela parecia diferente hoje, mais leve e mais significativo ao mesmo tempo. Ao seu lado, Caleb, Sofia, Noah e Dante trocavam olhares tensos. O plano era claro. Eles esperariam todas as apresentações formais terminarem, e no momento de encerramento, antes que Mr. Bradford pudesse finalizar o evento, subiriam ao palco. Era um risco enorme, mas todos estavam prontos para bancá-lo. Mr. Bradford, impecavelmente vestido, coordenava os bastidores com mão de ferro. A cada aluno que subia no palco, ele sorria orgulhoso, como se fosse ele próprio quem estivesse se apresentando. Apresentações impecáveis, frias, previsíveis, solos de violino técnico, grupos de dança com roupas brilhantes, bandas cover de pop com instrumentos novíssimos, e Jordan assistia a tudo em silêncio, sentindo a diferença entre aquilo e o que seu grupo havia criado. Enquanto o som ecoava alto no ginásio, Jordan desviou o olhar e encontrou Dona Ruth nas arquibancadas, sentada nas primeiras filas. Ela segurava um lenço nas mãos, o olhar atento, um pequeno sorriso de incentivo no rosto. Ver a avó ali deu a Jordan a dose extra de coragem que ele precisava. O tempo parecia correr e arrastar ao mesmo tempo. Finalmente, depois da última banda favorita de Bradford terminar seu número, o professor pegou o microfone. Gostaria de agradecer a todos pela participação. O talento que vimos hoje representa o melhor que nossa escola tem a oferecer. Ele deu uma pausa dramática. E agora, para encerrar oficialmente o festival, era o momento. Caleb lançou um olhar rápido para Jordan. Jordan assentiu. De repente, sem aviso, Caleb pegou o segundo microfone e interrompeu. Com todo respeito, senhor, ainda falta uma apresentação. Um burburinho percorreu a plateia. Bradford congelou no palco, incapaz de reagir de imediato. Antes que ele pudesse impedir, Sofia já havia subido no palco, Noah conectava o baixo no amplificador improvisado e Dante ajustava a bateria. Jordan, com a guitarra firme nas mãos, caminhou até o centro do palco. O público murmurava, curioso. Alguns cochichavam, outros riam. Mr. Bradford, vermelho de raiva, aproximou-se, mas Caleb bloqueou sua passagem com o teclado, como quem diz sem palavras. Não hoje. Sofia pegou o microfone. Essa é para todo mundo que já foi ignorado. Para todo mundo que já foi chamado de louco, de sonhador. Para todo mundo que nunca teve uma chance. Ela olhou para Jordan, que posicionou a mão sobre as cordas. Essa é para vocês. Jordan fechou os olhos, respirou fundo e tocou a primeira nota. Um som puro, rasgado, cheio de alma, encheu o ginásio. O público, que começou a rir, silenciou de repente. Não era o que esperavam. Era muito melhor. Caleb entrou com os acordes do teclado. Dante bateu a batida da bateria, Noah sustentou a linha do baixo e Sofia soltou sua voz. O galpão velho, os ensaios suados, as noites de dúvida, tudo estava ali em cada nota. O público ficou hipnotizado, pais e mães, que haviam aplaudido educadamente as apresentações formais, agora batiam palmas com o ritmo da música. Alunos que nunca tinham olhado para Jordan agora sorriam, dançavam, batiam os pés no chão. Mr. Bradford, impotente, só podia assistir, porque naquele momento Jordan e seu grupo não pediam permissão. Eles se tornaram o festival. Jordan, com sua guitarra velha nas mãos, era o centro da atenção. E cada acorde que saía das cordas gastas parecia gritar: eu existo, eu tenho valor, eu sou música de verdade.
No final da música, houve um segundo de silêncio absoluto. E então, uma explosão de aplausos como o ginásio nunca tinha ouvido. Jordan, suado, com os dedos doloridos, olhou para Dona Ruth. Ela estava de pé, batendo palmas com lágrimas nos olhos. Jordan sorriu. Ele havia chegado até ali, e ninguém, nem mesmo Mr. Bradford, podia mais ignorá-lo. O som dos aplausos ainda ecoava no ginásio enquanto Jordan baixava sua guitarra. O palco parecia tremer de tanta energia. O público, ainda de pé, não parava de aplaudir e gritar palavras de incentivo. Jordan olhou para seus amigos, Caleb, Sofia, Noah e Dante, e viu nos olhos deles o reflexo da mesma emoção que sentia. Orgulho, gratidão, liberdade. Eles tinham vencido, não pela aprovação de alguém, não por prêmios ou medalhas, mas porque pela primeira vez se apresentaram sem máscaras, sem pedir desculpas por serem quem eram. Quando Jordan desceu do palco, foi imediatamente cercado por alunos que até então o ignoravam. Muitos apertavam sua mão, outros lhe davam tapinhas nas costas. Caramba, Jordan, você é incrível! Como eu nunca te ouvi tocar antes! Você salvou o festival, cara! Jordan, ainda meio atordoado, sorria e agradecia, sem saber muito o que dizer. No meio daquela confusão boa, uma figura diferente se aproximou. Era o diretor da escola, Sr. Holloway, um homem de cabelos brancos e óculos pequenos, conhecido por ser sério e criterioso. Ele subiu ao palco improvisado e pediu silêncio, levantando a mão. O ginásio inteiro obedeceu. Gostaria de dizer algumas palavras, começou o diretor com uma voz firme que ecoou no espaço. Ele olhou para Jordan e para os outros jovens músicos. Hoje tivemos o privilégio de testemunhar algo raro, algo que não se ensina em partituras, não se compra em lojas, algo que nasce da alma. Fez uma pausa, olhando para Mr. Bradford, que estava no canto do ginásio, tenso e constrangido. O que esses jovens fizeram esta noite não foi apenas música, foi arte, foi coragem, foi verdade, mais aplausos. O diretor então se virou diretamente para Jordan. Jordan Carter, você tem um talento que não pode ser ignorado e que precisa ser cultivado. Dali em diante, tudo aconteceu muito rápido. O diretor anunciou que, a partir daquela noite, Jordan receberia uma carta de recomendação especial para programas de bolsas de estudo em escolas de música da Califórnia. Uma oportunidade que mudaria seu futuro para sempre. Mr. Bradford tentou ainda esboçar uma reação. Se aproximou de Jordan, forçando um sorriso amargo. Parabéns, Jordan. Confesso que subestimei você. Jordan olhou nos olhos do professor. Viu o orgulho ferido. Viu a máscara de quem construiu a carreira, excluindo talentos que não se encaixavam em suas expectativas. Jordan poderia ter apertado sua mão. Poderia ter aceitado o elogio tardio, mas não precisava. Em vez disso, sorriu, um sorriso tranquilo, genuíno, e caminhou em direção a seus amigos e sua avó, que esperavam por ele de braços abertos. Dona Ruth o abraçou com tanta força que Jordan achou que ia perder o fôlego. Eu disse que você ia fazer história, meu menino, sussurrou ela emocionada. Jordan riu, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Naquela noite, enquanto caminhava para casa sob o céu estrelado, com a guitarra velha nas costas e o futuro aberto à sua frente, Jordan soube de uma vez por todas. Não era o brilho dos instrumentos novos, não eram os aplausos fáceis, não era a aprovação de professores ou diretores, era o som da sua alma, ecoando mais alto do que qualquer obstáculo. E esse som, ninguém jamais seria capaz de calar. Os dias que se seguiram ao Festival de Talentos foram como um sonho estranho para Jordan. De repente, o garoto invisível da guitarra velha se tornara o centro das atenções. Na escola, onde antes andava com o olhar baixo para evitar zombarias, agora caminhava com passos firmes.
As pessoas o cumprimentavam nos corredores, alguns até paravam para pedir dicas de música. Professores que nunca haviam sequer lembrado seu nome, agora sorriam para ele como velhos conhecidos. Mas Jordan sabia que o que havia mudado não era ele, era o jeito que o mundo o via. E a guitarra, a velha companheira, agora era tratada como um troféu. Onde antes viam um instrumento gasto e ultrapassado, agora enxergavam uma extensão do talento e da alma de Jordan. Numa tarde de sexta-feira, Jordan foi chamado à sala do diretor. Sr. Holloway o recebeu com um sorriso caloroso. Jordan, disse, ele entregando-lhe um envelope. Aqui está a sua carta de recomendação. Conversei com alguns colegas em universidades de música e muitos querem te conhecer. Jordan abriu o envelope com cuidado, o coração disparado. Era real. As palavras formais falavam de talento excepcional, de coragem, de um espírito artístico raro. Não era apenas um pedaço de papel, era uma porta aberta. Ao sair da sala, Jordan encontrou seus amigos, Caleb, Sofia, Noah e Dante, esperando do lado de fora. E aí, como foi? Perguntou Caleb ansioso. Jordan apenas levantou a carta no ar, sorrindo. Os amigos o abraçaram num amontoado alegre, como se todos tivessem vencido juntos. Porque, de certa forma, tinham mesmo. Naquela tarde, eles voltaram para o galpão abandonado. Mas desta vez, não para ensaiar. Foram apenas para sentar no velho palco improvisado, relembrar cada momento, cada nota, cada segundo da apresentação que mudou tudo. Jordan passou a mão pelas cordas da guitarra, agora ainda mais gastas, e tocou um pequeno riff, algo suave, melancólico e cheio de gratidão. A gente devia montar uma banda de verdade, brincou Noah. Todos riram. Quem sabe? Respondeu Sofia. O mundo é grande. E agora a gente sabe que pode chegar lá. Jordan olhou para os amigos, para o galpão caindo aos pedaços, para o céu que começava a se tingir de laranja. E soube que, não importa onde a vida o levasse, jamais esqueceria daquele lugar, jamais esqueceria daquela luta, jamais esqueceria que a verdadeira vitória não era ser aplaudido, era ser fiel a si mesmo. Algumas semanas depois, Jordan recebeu a resposta de uma escola de música em Los Angeles. Uma bolsa parcial, com possibilidade de extensão completa após o primeiro semestre. Era mais do que ele jamais ousou sonhar. Na noite em que recebeu a notícia, ele e Dona Ruth sentaram-se na varanda da casa, como faziam quando ele era criança. Ela segurou a mão dele e disse, lembre-se, meu menino, onde quer que você vá, leve sua música com você. Não deixe ninguém te dizer quem você é. Jordan olhou para as estrelas e sorriu. O mundo era grande. Mas agora ele sabia que também era forte o suficiente para conquistá-lo. E a guitarra velha, a companheira de todas as batalhas, seguiria com ele para lembrar de onde veio e do quanto era capaz. O tempo passou. Jordan Carter cresceu. Da pequena casa em Carson para palcos maiores, da guitarra velha herdada do avô para novas composições que tocavam corações desconhecidos, Jordan nunca esqueceu de onde veio. E, principalmente, nunca esqueceu o que o impulsionou. A vontade de ser ouvido, de ser visto, não pelas aparências, mas pela verdade que carregava na alma. Aquela apresentação no Festival de Talentos da Jefferson High se tornara uma lenda local. Alunos novos ainda ouviam histórias sobre o garoto da guitarra velha que calou o ginásio inteiro. E para Jordan, essa memória não era um troféu. Era um lembrete diário de que a coragem verdadeira não é ausência de medo, é agir, mesmo com o medo. Alguns anos depois, já dando seus primeiros passos no cenário musical, de Los Angeles, Jordan foi convidado para voltar a Jefferson High como palestrante convidado. Subiu ao mesmo palco que um dia fora negado a ele. Desta vez, com seu nome anunciado com orgulho. Desta vez, com olhos brilhando de admiração voltados para ele.
Mas ao entrar no ginásio, Jordan não carregava uma guitarra nova, reluzente. Não, ele levava a mesma guitarra velha. Cada arranhão, cada marca, cada história ainda ali, viva. Durante sua fala, Jordan contou sua jornada. Contou sobre o preconceito, sobre a zombaria, sobre o medo de não ser suficiente. E então concluiu: quando me disseram que eu não era bom o bastante, eu não lutei tentando provar isso a eles. Eu lutei para provar isso a mim mesmo. E é por isso que estou aqui hoje. Aplausos sinceros preencheram o ginásio. Ao final, Jordan pegou a guitarra e tocou a mesma música que havia transformado seu destino anos antes. As notas flutuaram pelo ar, cheias de história, de dor, de vitória. E ao terminar, uma onda de aplausos se ergueu. Mas, acima de tudo, havia um silêncio bonito, respeitoso, cheio de reverência. Jordan sabia que a vida continuaria apresentando desafios, novos palcos, novas lutas, novos preconceitos a serem enfrentados. Mas agora, ele não era mais o garoto que duvidava de si mesmo. Agora, ele era a própria música. E aquele som, o som da resistência, da verdade, da alma, esse som nunca se apagaria. E agora eu quero saber de você. Você já passou por alguma situação onde duvidaram de você, mas você se superou e provou seu valor? Compartilha aqui nos comentários. Vamos inspirar mais pessoas com essas histórias incríveis. E não esqueça, se inscreva no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como essa. Sua história também pode mudar o mundo.